Mais uma rodada do Brasileirão encerrada e para mim o Botafogo não perde mais esse título. Eu vou falar sobre todos os motivos que me levam a falar isso e eu vou analisar também tudo o que aconteceu nas outras 9 partidas do Brasileirão nessa rodada 17. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Você acaba de chegar no mais novo canal sobre futebol aqui no YouTube. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui eu falo sobre todo o futebol brasileiro. Todas as torcidas têm vez aqui no canal. Então se inscreve no Torcedorismo, chega mais, reforça o nosso time e ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos. Esse é um quadro fixo aqui no canal, é o Prisma da Rodada. Se você não viu nenhum vídeo do Prisma, nesse quadro aqui eu falo sobre os 20 times do Campeonato Brasileiro, sobre os 10 jogos da rodada e analiso a situação recente de cada um dos times que disputam a Série A. Eu faço o cálculo de aproveitamento de cada time nos últimos 5 jogos, tenha isso em mente, últimos 5 jogos, que é pra gente poder entender a situação que esse time tá vivendo atualmente no campeonato, tá? Isso é bom porque é um parâmetro pra gente identificar o futuro próximo desse time, né? Ele pode estar lá embaixo em determinados momentos, mas ele pode estar com um aproveitamento recente muito bom, né? O que vai indicar que ele vai subir, vai ter um crescimento nas próximas rodadas. Para ficar mais maneiro ainda, eu classifico o momento de cada clube de acordo com essa tabela que está na tela para vocês. Então essas são as cores dos aproveitamentos aqui no Prisma. Lá no final do vídeo vocês vão ver o grande campeão dessa rodada e também os destaques positivos e negativos da rodada. Eu sempre começo pela ordem alfabética, então vamos pelo América Mineiro, que jogou mal demais nessa rodada. Péssimo jogo do Coelho, foi completamente dominado pelo Palmeiras, perdeu, segue afundado no Z4, agora são 7 jogos sem vencer no Brasileirão e aqui no Prisma recebe a bola vermelha, tem só 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Atlético Paranaense poupou alguns titulares, né? O Fernandinho, por exemplo, começou no banco, entrou no decorrer do jogo, nesse jogo contra o Cruzeiro. O Furacão fez um dos melhores jogos dessa rodada, né? Um dos jogos mais animados, assim, em questão de gols. Foi 3-3, muitos gols. Começou perdendo por 2-0, depois empatou, tomou 3-2 e foi buscar mais uma vez o empate. Aqui no Prisma o Atlético recebe a bola azul, tem 53% e é um time que deve brigar até o final por essa vaga de pré-libertadores. Já o outro Atlético, o Galo, o Atlético Mineiro, perdeu mais um jogo. Jogou até melhor que o Flamengo a maior parte dessa partida, largou na frente, mas tomou virada, né? Inclusive o Everson falhou no gol de empate do Flamengo. Cara, me desculpa, mas o goleiro não pode sofrer gol de falta no seu próprio canto. Ele deu um passinho para a direita, a bola foi na esquerda, não deu para chegar. Falha do Everson e o Galo segue aumentando o tabu. Agora são 9 jogos seguidos sem uma vitória. 8 no Campeonato Brasileiro, 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, cara. O Filipão nunca venceu um joguinho sequer como treinador do Galo. Ele já tá um mês à frente do time, né, esses 8 jogos. E o Prisma tá indicando um futuro bem turbulento pro Atlético. Nesse momento, o time tem aproveitamento de rebaixado com apenas 13% nos últimos 5 jogos. O Bahia fez um ótimo jogo contra o São Paulo no Morumbi, o time se portou muito bem fora de casa, levou um ponto difícil de volta para a Bahia e, cara, tem que agradecer muito ao Marcos Felipe por isso, tá? Cara, goleirão do Bahia emprestado pelo Fluminense, agarrou muito, mas fechou o gol, nada passou, podia ter mais 150 minutos que parecia que nada ia passar, o jogo foi 0-0, o Bahia precisa vencer, mas não pode falar que esse pontinho arrumado lá no Morumbi foi ruim, né? Tem que ser comemorado. Aqui no Prisma o Bahia tá com 20%, segue na bola vermelha, inclusive tá no Z4 do Brasileirão, né? O primeiro ali na zona de rebaixamento. E o Botafogo, meu irmão, Botafogo atropelou mais um time nesse campeonato. O Botafogo tá sobrando nesse campeonato, tanto na tabela como em futebol. Dessa vez atropelou o Curitiba lá no Newton Santos, meteu um 4-1. O Botafogo começou jogando bem demais, começou a milhão. Qualidade, velocidade na troca do... Cara, a qualidade e a velocidade na troca de passes do Botafogo impressiona. Matou o jogo já no primeiro tempo, né, que terminou 3-1. Teve um lance que gerou polêmica nesse jogo, gol do Curitiba anulado, mas pra mim foi zero polêmico, né? A imprensa aí, não sei por que a imprensa tá incomodada com o Botafogo na liderança, mas geraram essa polêmica aí de que talvez não tivesse chamado, o VAR não deveria ter sido chamado. Mas galera, pra mim não tem polêmica nenhuma. O jogador do Cuxa foi só no corpo do Tietê, não passou nem perto de encostar na bola. Falta clara que o juiz escolheu ignorar dentro de campo, né? Tava do lado dele e o VAR
entrou para corrigir, né? Então o VAR serve para isso, para corrigir lances claros. E para mim não tem mais como tirar o título do Botafogo. A gente ainda vai ter 21 rodadas a serem disputadas no Brasileirão. Isso coloca 63 pontos em disputa e o Botafogo só precisa de mais 32 para ser campeão. Mas por que, Diogo? Por que 32? Galera, o Botafogo tem 43 pontos e se somar mais 32 chega a 75 nesse campeonato. E como eu falei no meu vídeo anterior de análise das melhores campanhas da história, nenhum clube na história que chegou a 75 pontos não foi o campeão do Brasileirão, né? Pelo menos 75 pontos você já é campeão, ou seja, o Botafogo precisa fazer daqui pra frente uma campanha parecida com o que o Cuiabá tá fazendo ali. O Cuiabá hoje é o 9º colocado. E se o Botafogo fizer isso, se cair tanto assim de produção, ainda vai ser o campeão brasileiro, né? Então, pra mim, o Botafogo já é campeão. Aqui no Prisma, o Botafogo tem bola dourada, fez 13 pontos nos últimos 15 possíveis, aproveitamento de 87% recente e tá com a bola douradíssima, né? Comenta aí se você acha que alguém pode tirar esse título do Botafogo. Eu já joguei a toalha, eu acho que não tem ninguém nem próximo de conseguir isso. O Bragantino fez um excelente jogo contra o Fortaleza, aguentou a correria, foi um jogo lá e cá, como eu disse que seria, né? No vídeo de pré-rodada. O Bragantino é um dos bons times desse Brasileirão, vai brigar lá em cima com certeza até o final, e aqui no Prisma tem 53% com bola azul. O Corinthians fez o que se esperava dele, né? Venceu o Vasco em casa. Qualquer time que pega o Vasco agora tem que ganhar, é obrigação. Jogo com portões fechados, mas o Corinthians mandou no jogo. A gente sabia que quando o Corinthians estava ali naquela fase ruim, né? O Corinthians passou por uma péssima fase no início do campeonato. A gente sabia que só faltava treino, né? Porque o elenco do Corinthians é bom demais, né? Tu vê ali Roger Guedes, Renato Augusto, Yuri Alberto. Cara, esse time, se arrumar, ele joga bem. Essa vitória afastou o timão do Z4 e aqui no Prisma coloca o Corinthians com bola roxa, tá com 47% nos últimos 5 jogos. O Curitiba tentou repetir o que tinha feito com muito sucesso na rodada anterior, quando venceu o Fluminense, né? Foi enfrentar o Botafogo com a proposta de fechar a casinha ali, bloco baixo, muita correria, sair no contra-ataque. Deu certo até um certo momento do jogo ali, mas não conseguiu, principalmente ali depois dos 30 do primeiro tempo, quando o vigor físico do time caiu um pouco, não conseguiu acompanhar a intensidade na movimentação e na troca de passes do Botafogo, né? É muita mudança de direção, muita movimentação dos jogadores de ataque, e o Curitiba tinha que ter uma intensidade muito grande na marcação também, não aguentou, acabou sendo atropelado. O Campeonato do Coxa é escapado do rebaixamento, vem jogando bem nas últimas 5 rodadas pelo menos, não pode deixar esse jogo contra o Botafogo abalar o trabalho que vem sendo feito. Afinal de contas, o Botafogo tá atropelando todo mundo, né? Então não é uma exclusividade do Curitiba. Aqui no Prisma, o Coxa é um dos melhores times com aproveitamento recente de 67%, bola verde, o que indica que é questão de tempo pro Curitiba sair da zona de rebaixamento, se mantiver esse aproveitamento, logicamente. Já o Cruzeiro fez mais um excelente jogo fora de casa. Impressionante como que esse time do Cruzeiro joga bem fora de casa, né? É um dos melhores visitantes dessa Série A, inclusive. Fez um ótimo jogo contra o Atlético lá na Arena da Baixada. Cara, teve com os 3 pontos na mão mais de uma vez nesse jogo, né? Abriu 2-0, depois teve 3-2 no finalzinho, mas a desatenção no final custou a vitória. Não pode tomar uma enfiada de bola naquela, no meio do meio campo, foi no meio do time inteiro, né? Rasgou o time aquela enfiada de bola. O Rafael, goleirão, saiu atabalhado, não tinha muito o que fazer, fez o pênalti, Furacão empatou, Cruzeiro precisa voltar a vencer, já são 3 jogos sem vitória e aqui no Prisma tá com 40% na beira da bola vermelha, tá com bola roxa e já começa a voltar com a preocupação do rebaixamento. O Cuiabá, o que eu posso falar do Cuiabá, cara? Que surpresa grata é o Cuiabá nesse campeonato, que campeonato que o Dourado tá fazendo, chegou na 9ª colocação, venceu o Inter lá no Beira-Rio. Se você viu o vídeo de pré-rodada, você viu que eu falei que o Cuiabá era favorito nesse jogo, então não é surpresa pra mim essa vitória. Começou o jogo ali muito recuado, né? Tomou muita pressão, isso me surpreendeu, mas eles souberam jogar com um jogador a mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo, a chance que teve, Belisco fez o gol de bola parada. No segundo tempo, quando teve um jogador a mais, virou a partida. Aqui no Prisma chegaram a incríveis 87%, bola muito dourada por Dourado, igualou o aproveitamento do líder Botafogo, que nesse Prisma aqui tá lá em cima, né? Rodada 17, Cuiabá tá ótimo, é o time que mais cresce no campeonato nesse momento. E o Flamengo, hein? Meu Deus do céu, vai falar do jogo do Flamengo é difícil pelo que aconteceu depois, né? Mas o Flamengo voltou a vencer um jogo nesse campeonato depois de 3 empates seguidos, contou com a eficiência do seu ataque, né? Não foi um belíssimo jogo do Flamengo, foi dominado na maior parte da partida, deu só 2 chutes no alvo e os 2 entraram, né? Brilhantismo do Arrascaeta e oportunismo ali do Wesley, mas
Cara, não tem como falar desse jogo sem falar do socão que o Pedro tomou. Cara, injustificável que o preparador físico Pablo Argentino da comissão técnica do Sampaoli fez. Não tem motivos para socar ninguém, quanto mais um companheiro de trabalho, né? Qualquer pessoa. Não, agressão não é a resposta para nada. O Pedro poderia estar até sendo indisciplinado, né? Cara, poderia estar sendo muito indisciplinado, mas isso é questão para a diretoria resolver. O preparador físico Pablo foi demitido, não trabalha mais no Flamengo, isso era de se esperar. O Sampaoli decidiu ficar, vai tentar mais um tempo, mas só Deus sabe agora como é que vai ser o clima entre o Sampaoli e os jogadores do Flamengo, né? Porque o Pedro, inclusive, expôs, né, numa rede social aí, um assédio moral que ele vem sofrendo da comissão técnica, né? Então, o Sampaoli tá envolvido nisso aí. Aqui no Prisma, o Flamengo tem bola verde e tá com 60% nos últimos 5 jogos. O meu Fluminense voltou a vencer. Falei pra vocês que dentro de casa o Fluminense é um monstro nessa temporada, um dos melhores mandantes da Série A, mas os jogos fora de casa estão matando o Fluminense, né? Se o Fluminense não melhorar logo, o campeonato do Fluminense vai ser brigar por pré-Libertadores e talvez nem seja um dos favoritos, tá? Esse jogo contra o Santos aí foi muito parecido com o futebol que o Fluminense apresentou contra o Coritiba, né? Só que dessa vez não teve ninguém falhando e gerando gol do adversário, né? E o Cano voltou a salvar, como fez a temporada passada inteira, voltou a salvar o Fluminense, fez o gol, deu a vitória. Aqui no Prisma, o Fluminense ainda tem bola roxa, 47%, fez só 7 pontos nos últimos 15 possíveis. O Fortaleza, mais uma vez, jogou aberto dentro de casa, né? Foi pra cima, né? É aquela trocação máxima quando o Fortaleza joga lá no Castelão. Teve chances e deu muitas chances. E, cara, quando o ataque não tá inspirado, não faz gol. E a defesa também não estava inspirada, defendeu mal, perdeu por 3-0, passa por uma péssima fase, tem 3 derrotas seguidas no campeonato, despencou na tabela, aqui no Prisma tá com só 20% na bola vermelha. O Goiás fez o último jogo da rodada contra o Grêmio, merecia uma sorte melhor nesse jogo, jogou melhor praticamente o jogo inteiro, né? Mas foi punido por se retrair demais depois que abriu o placar. Levou um empate no finalzinho ali, mas foi suficiente para manter o time fora do Z4 nessa rodada, mas ainda não é o suficiente para dar tranquilidade para o Goiás no campeonato, né? Tá com bola vermelha, 27% nos últimos 5 jogos. Esse aproveitamento recente não indica que as coisas estão melhorando, né? O Grêmio fez mais um jogo ruim nesse aí contra o Goiás, né? Já é o terceiro em sequência, se você contar esse jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, em que o Renato Gaúcho errou completamente toda a estratégia para marcar o meio de campo do Flamengo, né? Deixou o meio de campo do Flamengo livre, ali entre linhas. Nesse jogo aqui contra o Goiás, contou com a raça do seu time, que nunca desistiu. Isso a torcida do Grêmio pode ficar muito orgulhosa. Saiu com um ponto fora de casa, no papel não é ruim, né? Mas perdeu a vice-liderança e aqui no Prisma ainda tá bem, tá com 67%, perto ali da bola dourada, mas tá na bola verde. O Inter, por outro lado, vem para essa semana de Libertadores agora para enfrentar o River Plate lá no Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas, num dos piores momentos do time na temporada. Não vence um joguinho sequer há 5 partidas. Fez um ótimo primeiro tempo contra o Cuiabá, isso a gente pode falar, né? Isso dá esperanças para o torcedor. Deveria ter feito mais do que um gol, deu mole na única bola que foi na sua área, tomou o gol, tomou o empate e no segundo tempo sentiu demais a expulsão do Gabriel Macedo, que tomou o segundo amarelo. Tomou a virada no jogo para o Cuiabá. O Inter tem um dos piores aproveitamentos nesse momento no Prisma da rodada, com 20%. O Palmeiras voltou a ser o Palmeiras, né? Foi só Dudu e Rony voltarem ao time titular que as coisas voltaram a funcionar. São 2 vitórias seguidas no campeonato. Jogou demais contra o América lá em Minas. O América que vinha apresentando bom futebol. Palmeiras dominou. Vai muito forte para a Libertadores, para o jogo contra o Galo. Essa semana na Libertadores, aqui no Prisma, o Verdão voltou a ter bola verde com 60%. Aquela fase ruim de bola vermelha não deve voltar mais no campeonato, né? O Santos, meu Deus do céu. Ver pela TV é uma coisa, cara. Mas ver ao vivo, essa rodada eu vi ao vivo o time do Santos jogando. Fui ao Maracanã e o time estava completamente perdido. Se propõe a defender, mas, cara, se defende mal quando sobe para atacar, deixa muito espaço para contra-ataque. Parece que tem um cobertor curto o Santos, né? Ou defende ou ataca, não consegue fazer os dois bem, né? Numa mesma transição. Foi, inclusive, no contra-ataque que tomou o gol do Cano, né? Gol do Fluminense que gerou a derrota do Santos. Os reforços que estão sendo contratados precisam melhorar muito esse time e eu não gostei das escolhas táticas do Paulo Turra para essa partida. Ele tentou fazer uma marcação-pressão no Fluminense, mas foi completamente desorganizada. Quando ele baixou para bloco baixo, não soube defender as infiltrações dos pontas. Aqui no Prisma, o Santos tem 27%, na tabela está cada vez mais perto do Z4 e tem que abrir o olho logo.
O São Paulo, esse sim, fez mais um bom jogo e só não venceu porque o Marcos Felipe, goleirão do Bahia, fechou o gol. Era jogo para mais de um gol e tranquilamente. Esse time do Dorival tá dando gosto de ver. Inclusive, eu acredito que na Copa do Brasil, nesse confronto contra o Corinthians, o São Paulo é muito capaz de virar essa semifinal e buscar ali uma final. Mas aqui no Brasileirão, o time segue com um bom aproveitamento recente, tá com 53%, tá na bola azul. É um aproveitamento de pré-Libertadores. E por último, o Vasco, que eu não vejo mais solução pro Vasco, tá? Se eu já cravei nesse vídeo aqui que o Botafogo é campeão, eu já tô muito próximo de que o Vasco tá rebaixado, tá? Mas de time grande a gente nunca duvida, né? Então, Vasco ainda não cravo isso não, tá, galera? Só que, cara, o time do Vasco, inclusive, não é péssimo como essa pontuação pífia de 9 pontos sugere, só que o time é muito sem personalidade, né? O time do Vasco tá muito sem personalidade, os jogadores estão sentindo demais a pressão da situação que eles estão inseridos. E, cara, isso vira um ciclo vicioso, né? É pressão porque tá sem ponto e joga mal, e se joga mal não melhora a pontuação. E os jogadores estão presos nesse ciclo vicioso. O Vasco perdeu 9 dos últimos 10 jogos. São 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Cara, isso é surreal. Esse tipo de aproveitamento é quase insuperável do ponto de vista negativo que eu tô falando, né? E aqui no Prisma o Vasco tá com 20% e segue na lanterna do Brasileirão. Essa que tá na tela aí pra vocês é a tabela do Prisma dessa rodada 17. A gente teve um empate no título da rodada, né? O Botafogo e o Cuiabá, os dois têm 87% de aproveitamento. E vocês já sabem que quando empata, quem decide é o saldo de gols nos últimos 5 jogos, né? Nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem saldo de 9 e o Cuiabá fez 6 gols. Ótimo saldo do Cuiabá também. Passou perto de desbancar o Botafogo, mas o Botafogo é mais uma vez o campeão no Prisma dessa rodada 17, com o melhor aproveitamento recente. E o destaque positivo dessa rodada, esse sim, vai pro Cuiabá, que tá jogando um futebol muito pragmático, sabe o que quer e, cara, executa bem o que planeja. Tem na sua defesa a sua fortaleza nesse campeonato e tá contando com uma estrela do Daverson, que tá insuperável, tá jogando muito, ele tá resolvendo quase todo o jogo, já tem 7 gols nesse Brasileirão. E negativamente, cara, o destaque negativo dessa rodada foi difícil, tá? Tem muita gente merecendo esse destaque negativo na rodada 17, mas eu escolhi o Fortaleza, que tá com 3 derrotas seguidas e não tem time pra estar com esse aproveitamento. Cara, perdeu um pouco do seu jogo de transição nas últimas rodadas, né? Não tem mais conseguido sair em tanta velocidade como conseguia antes. O Marinho ainda não encaixou e o Vojvoda precisa achar uma alternativa. Logo, se continuar assim, vai perder a chance de brigar mais uma vez por vaga na Libertadores, como fez e conseguiu nos últimos 2 anos, né? Comenta aí embaixo para qual time você torce, se você tá até agora nesse momento, manda aí para qual time você torce, que eu quero saber qual a maior torcida aqui no canal, torcida da Série A, né? O Brasileirão só volta na semana que vem, mas essa semana a gente vai ter jogos pelas competições internacionais. Cara, eu não sei você, mas essa é a minha semana preferida, jogos de competições internacionais, e é lógico que aqui no canal eu vou cobrir tudo. Amanhã tem vídeo de Série B, Série C, Sul-Americana, Libertadores. Se inscreve aqui no canal porque você vai ter muita informação, vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!